Olá senhores, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui no canal. Essa videoaula nós vamos falar um pouquinho de uma arquitetura com repositórios inteligentes. O título desse nosso vídeo é Criando Arquitetura Inteligente e Fácil de Implementar, certo? O objetivo dessa nossa videoaula de hoje é criar uma arquitetura de fácil implementação, testável, com repositório inteligente e totalmente reutilizável em toda a arquitetura. Quando eu falo em toda a arquitetura, significa o quê? Que sem utilizar o DDD, no caso, criando uma arquitetura basicamente partida pelo contexto, você pode agregar muito, mas muita inteligência e reutilizar bastante códigos, centralizando o repositório da sua implementação, da sua arquitetura, no caso, né? Vamos falar um pouco disso um pouco mais para frente. Vamos falar um pouquinho das ferramentas que nós iremos utilizar aqui, que vai ser o Visual Studio 2017. Nós iremos utilizar somente para consulta o SQL 2014. Você pode usar até uma versão superior, né? Não tem problema. A linguagem que a gente vai utilizar aqui é o ASP.NET Core 2. Vamos utilizar o C#, né? Vamos utilizar um pouquinho de Link e o SQL, né, linguagem SQL somente para consulta, certo? Vamos ao fonte agora. Eu estou aqui com o meu Visual Studio 2017 aberto, certo? Eu vou criar um projeto web. A ideia é o que? Não é uma arquitetura DDD, é uma arquitetura um pouco mais simples, de fácil implementação, de fácil entendimento do pessoal do projeto, porque às vezes a arquitetura DDD ela é muito boa. É uma arquitetura que hoje em dia ela é muito utilizada e ela é muito boa realmente por dividir, né, a regra de negócio de todo o projeto, né? Porém, isso a linguagem o DDD, no caso em si, ele demora um tempo para o pessoal da equipe absorver, se caso não conheça essa tecnologia, esse padrão, né, de implementação. Então, esse padrão é um padrão um pouco mais simples para projetos pequenos ou até de grande porte, que já vi alguns projetos de grande porte utilizando essa arquitetura. É uma arquitetura muito inteligente porque você geralmente, quando o pessoal está usando alguns métodos direto do contexto, o que acontece? A pessoa ela não reutiliza alguns métodos que ela está usando em alguns pontos. Ela faz vários selects puxando do contexto. E às vezes, quando tem que trocar ou colocar alguma cláusula where nesse select para todo o sistema, isso causa um pouco mais de transtorno, até custa um pouco mais para essa manutenção desse seu sistema, certo? Então vamos criar aqui um projeto, ó, novo, projeto solution. Opa, criar um novo, não abrir, né? Projeto. Eu vou criar um projeto aqui, ó, ASP.NET Core, Application Web ASP.NET Core. Vou colocar numa pasta minha aqui para depois eu disponibilizar ela no GitHub para vocês, certo? Para quem ficar com dúvida, quer baixar para ver como eu fiz. Mas o ideal é que você monte através do vídeo e veja se realmente ficou igual, certo? Web repositório inteligente. Vou criar aqui. O legal desse projeto, ó, vou selecionar aqui, ó, Application Web Model Exibição e Controle, o MVC, certo? Ok. O objetivo desse vídeo mais é mostrar que até para uma apresentação, para um trabalho de faculdade, para a sua empresa também, você pode ter uma arquitetura um pouco mais simples, né? Não precisa ter todos os projetos que você for fazer o DDD, porque nem sempre o DDD é tão aceitável, assim, de tão fácil implementação em todo lugar que você for. E às vezes tem projeto que nem precisa de DDD e acaba o pessoal implementando o DDD por motivo de todo o mercado estar utilizando. Mas você pode também utilizar uma arquitetura um pouco mais simples. O projeto MVC ele não tem muita diferença, né? Então vamos partir já para o repositório. O meu repositório, eu vou criar um projeto aqui
chamado data, um projeto libs, certo? Esse aqui, certo? Vou chamar ele de data. E dentro desse projeto, a primeira coisa que eu vou fazer é já deletar essa classe que nós não iremos utilizar ela. Eu vou criar algumas pastas aqui. Primeiramente, eu vou criar uma pasta do meu contexto. Depois eu vou criar uma pasta das entidades. Depois eu vou criar uma pasta das interfaces. E por último, eu vou criar a pasta do meu repositório, que no caso será o repositório que todo lugar da sua aplicação você pode utilizar caso precise. Assim não vai precisar ficar multiplicando fontes, né? Você monta uma vez no repositório e usa em qualquer lugar que você assim precisar. Pronto, repositório. As primeiras classes que eu vou criar aqui uma entidade base, né, que vai ter alguns campos já pré-definidos, né? Opa. Geralmente eu uso essa técnica, entidade base, para não precisar ficar criando os mesmos campos em mesmos objetos, sabe? Tipo, em objetos diferentes. Então eu herdo e aí fica mais fácil. Fica mais organizado. Entidade base. A entidade base, nossa, ela vai ter dois campos, que vai ser o nome e o código. Eu tenho eles aqui, eu vou colar aqui. Vou deixar a classe como pública. Opa. E vou colar aqui já. Pronto. A ideia é o que? A gente utilizar essas classes, esses códigos aqui, né, nas propriedades, nas novas classes que a gente vai criar. Eu vou criar duas classes, a produtos e a classe usuários. Classe produtos. Produto. A classe produto, o que ela vai fazer? Ela não vai ter nada, basicamente ela vai herdar da classe entidade base. Pronto. E a classe usuário também vai acontecer a mesma coisa. Vou criar a classe usuário. Opa. E a classe usuário também vai herdar da base. Pronto. Basicamente as classes, as entidades que a gente ia criar são essas, certo? As três entidades, no caso, uma base e duas entidades que nós iremos utilizar. E agora vamos criar o repositório. Clicar com o botão direito aqui, New Class. Desculpa, repositório não, contexto. Contexto base. Aqui no nosso contexto, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer já é definir como public e vou herdar a classe dbContext dela, do ASP.NET Core. Vou dar um Ctrl ponto para ele adicionar a referência aqui do... Opa! Não é essa a referência. Vou clicar com o botão direito aqui, ó. Eu vou ir em gerenciar pacote do Nugget para a solução. E vou adicionar o meu ASP.NET Core aqui e o SQL também do ASP.NET Core. Opa. Entity Framework. Primeiro eu vou selecionar esse aqui. Ele vai aparecer por aqui. Opa. Aqui, ó. Vou adicionar ele na solution toda. Está lá. É muito simples, né? A maioria dos vídeos que eu faço eles estão dessa forma, então basicamente é simples de você visualizar isso, né? Fazer isso, na verdade.
Só lembrando que é uma arquitetura que você pode sim colocar em produção, pode colocar para cliente, um projeto grande, projeto pequeno, não tem diferença. Essa arquitetura é uma arquitetura que visa você ser um pouco mais ágil, mais rápido, certo? Vamos instalar aqui também o Entity SQL. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu fechar aqui. Opa. É esse aqui, ó. Vou selecionar e vou instalar também no projeto todo, na solution, né, que vai para os dois projetos. Aceitar. Pronto. Acho que já foi. Eu vou vir aqui, vou dar um contraponto já, ó. Ó, ele já vai utilizar o ASP.NET. Opa, não veio ainda? Deixa eu ver. Contraponto. Vou usar esse cara. Aí, pronto. Agora eu vou criar um construtor para nossa classe. Opa, para nossa classe com texto base. Pronto. O nosso construtor ele vai ser composto do DB Context Option, né? E aqui eu vou colocar o nosso contexto. Isso nada mais é do que as configurações obrigatórias que tem que ter a nossa classe de contexto, tá? Não tenho o que explicar no caso nessa classe. Também vamos incluir ele sem, né? Que a gente vai utilizar também assim. Public. Pronto. Aqui dentro eu vou colocar o seguinte. Database.ensureCreate. Opa. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Database ensureCreate. Certo. Pronto. Vou copiar aqui alguns métodos que eu já tenho praticamente pronto, que são as nossas modules, né, que nós criamos, a module de usuário e a module de produto, né, no caso, que nós iremos utilizar na nossa aplicação. Também vou configurar o onConfigure. O onConfigure, para que ele serve, na verdade? Ele serve para verificar se a nossa aplicação ela existe a configuração já direto no quem chama, no caso no projeto web. Na verdade, nesse projeto eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou fazer a configuração aqui no repositório. Eu vou fazer a configuração da string de conexão direto no setting nosso aqui, certo? Eu vou pegar de um projeto que eu já tenho a string de conexão, vou só mudar algumas coisas, né? Principalmente a string, né? Digamos o banco, né? O nome do banco que ele vai criar. Eu vou vir aqui, vou colocar uma vírgula e colocar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui só repositório aula. Pronto. Ele vai criar um banco com esse nome no meu banco de dados local aqui que eu tenho, certo? E agora na startup nós iremos configurar aqui para ele pegar essa conexão do nosso startup, certo? Como nós faremos isso? Colocar aqui, opa, vou colocar primeiro, deixa eu ver, compatibilidade e tal. Vou colocar aqui embaixo do service ponto add, opa, add db context. Aí aqui eu vou passar o contexto, fechar, opa, fui com uma aspa aqui, vou dar um contraponto, ele vai adicionar a referência data, certo? Pronto. Agora aqui eu vou colocar um options, vou fazer
options.sql, opa, use, opa, não tem. Outro ponto para adicionar referência. Deixa eu ver, já adicionou a referência. Agora eu vou abrir aqui, ó, colocar configuração .get, get connect string. E aqui eu vou passar esse nome, que no caso é essa chave que está aqui dentro do nosso app setting, que fica aqui, certo? Aí eu vou voltar agora no startup e vou colocar essa chave aqui dentro. Pronto. Basicamente a configuração para ele conseguir conectar no banco através do nosso contexto é essa, certo? Agora a gente vai partir para os repositórios, né? No caso, alguns métodos que nós iremos fazer no nosso repositório, alguns métodos que vai ser utilizado em toda a aplicação, sem necessário você ficar chamando toda hora o contexto, no caso, né? Eu vou fazer aqui praticamente quatro métodos, certo? O primeiro método aqui dentro, quer dizer, vamos adicionar a interface, né? Primeiro, interface chamada e repositório. Opa, saiu um U aqui, né? E repositório, adicionar. Também colocar como público. E agora eu vou criar um método aí list usuário contra o ponto aqui, opa, listar usuário, certo, opa, ponto e vírgula, e aqui do mesmo jeito, mas eu vou listar produtos. Pronto. Fazendo isso, agora eu vou adicionar mais dois métodos, que é adicionar lista de produtos e adicionar lista de usuários. Eu já tenho eles prontos aqui, eu vou copiar, certo? Basicamente, adicionar lista de produtos, adicionar lista de usuários. São duas interfaces. E agora nós iremos criar o nosso repositório aqui dentro, certo? Adicionar uma nova classe chamada repositório. Vou dar um public nela, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou herdar a classe e repositório aqui dentro, para a gente conseguir implementar os nossos métodos. Contra o ponto, interface, vou dar mais outro contra o ponto para ele implementar nossos métodos aqui dentro. Pronto. Agora eu vou utilizar alguns comandos para a gente conseguir acessar o nosso contexto, né? Private db context, private read online db outro ponto, adicionar aqui a referência, contexto base, contra o ponto de novo, e aqui underline e ponto e vírgula. Pronto. Pronto. Agora eu vou criar aqui o nosso construtor do nosso repositório. E no nosso construtor vai ter o seguinte, eu vou pegar aqui ó, o Option Builder, ele vai receber uma nova instância desse cara aqui, certo? Toda vez que for criado o nosso repositório. E aí agora a gente vai implementar o nosso, os nossos métodos, né? Dá um use aqui.
banco recebe contexto base, que vai receber o Option Builder, certo? Opa, isso. Dá um Ctrl ponto aqui, deixa eu ver se está certo. Ah, tá, ele está pedindo para mim implementar. O que ele está pedindo para implementar? Deixa eu ver o que aconteceu que eu acabei esquecendo. Ah, tá, não. Aqui tem um ponto options, né? Isso, pronto. Acho que é isso. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa, mas eu acho que não. Deixa eu ver. Eu acho que não. Acho que é só isso mesmo. O que ele está pedindo aqui? Não pode ser usado no método. Método invocado não pode por quê? Vamos ver o que está acontecendo aqui dentro. Options, public, tá tudo public. Não sei o porquê, deixa eu ver. Geralmente ele deixa fazer essa configuração. Porque a gente está gravando, então sempre dá um probleminha. Na verdade esqueci o new aqui só, né? Isso, pronto. E agora eu vou fazer adicionar a lista de produto. Produto.add new range e vou passar a lista de produtos que eu quero adicionar, certo? Ponto e vírgula, e aqui no banco a gente dá um save change. Não estou utilizando a single, né? Somente uma explicação. Vou copiar esse cara aqui e aqui a mesma coisa, porém com o usuário, certo? Só estou trocando aqui, ó. Ponto usuário. Opa. Ponto usuário. Pronto. O adicionar já está pronto. Agora o listagem é bem mais simples. O listagem eu vou copiar aqui também, certo? O using para ficar um pouco mais fácil e mais rápido também, mais curto o vídeo, né? E aí eu vou dar um return aqui e é uma listagem de produtos. Produto.toList. Como não tem o link aqui, então eu vou ter que dar um Ctrl ponto para adicionar a referência do link. Pronto. Certinho. E agora vou criar a listagem de usuários. Pronto. Finalizou. Era isso que eu queria criar. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai lá no nosso startup novamente, certo? E vamos instanciar, vamos na verdade fazer vamos fazer a ligação do nosso repositório com a nossa interface, né? Para a gente conseguir ter uma injeção de dependência automática do ASP.NET Core, que para mim eu acho genial essa injeção de dependência. Eu vou vir aqui, copiar aqui o service, vou dar um ponto add, add, como é que era o nome? A gente esquece. Ignore, né? Isso. Aqui a gente vai passar o nosso repositório. Não, na verdade aqui é a nossa interface, né? Deixa eu até copiar aqui já para ficar mais fácil. Nossa interface. E dar um Ctrl ponto para adicionar a nossa interface. Deixa eu ver. Pronto. E aqui o nosso repositório. Dá um Ctrl ponto também. Adicionar o repositório. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto, está feito. Já está correto. Não precisa mais de mais nada. Aqui agora no nosso controller, o que eu vou fazer nesse controller? Somente para teste que eu vou fazer isso, né? Eu vou vir aqui, vou colocar private read online, nossa interface do nosso repositório, certo? Ponto e vírgula, dá um Ctrl ponto aqui para adicionar nossa interface, underline repositório. Agora aqui tá, agora eu vou fazer um construtor para nossa classe, né?
aqui, home, control, opa, aqui eu vou passar o nosso repositório, aqui o repositório vai pegar esse que vai receber esse cara, certo? Pronto. E agora eu vou fazer um teste com com os métodos que eu criei, para ver se eu já consigo visualizar esses métodos, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é duas listas. Vou criar aqui uma lista de usuário e uma lista de produtos, certo? E vou fazer um for each nessas listas. Opa, dar um Ctrl ponto aqui para adicionar, né, as referências. Pronto. E vou fazer um for each aqui, ó, para adicionar 30 caras, 30 produtos nessas listas, somente para a gente adicionar no nosso repositório. Então a gente vai vir aqui, ó, a primeira que a gente vai fazer é ponto, adicionar lista de produto. Vou pegar a lista de produto, adicionar e ponto e vírgula. E o depois agora é adicionar a lista de usuários. Ponto usuários, pega a lista, adicionar e ponto e vírgula. Pronto. E por final, o que a gente vai fazer é listar esses caras, certo? Listar. Opa. Ponto. Listar produtos. E vamos criar uma aqui de listar usuários. Lista usuários. Pronto. Por que eu fiz isso? Para mostrar que assim, você não vai precisar mais, digamos assim, replicar os métodos. O que é replicar? Seria replicar você criar vários métodos de lista de usuários separado na sua aplicação. Você pode, você pode precisar utilizar a lista de usuários ou lista de produtos em diversos controllers no seu projeto. Claro, se o projeto for crescendo, você vai precisar reutilizar alguns fontes. E quando você centraliza, no caso, os seus métodos num repositório, os seus métodos mais utilizados, não precisa nem ser todos, mas os mais utilizados, que com mais frequência, você pode até fazer um método mais customizado aqui dentro, para melhor performance, e etc, entendeu? Pode até chamar uma proc aqui dentro, e vai que esse método ele precisa ser chamado em vários lugares, e aí você pode centralizar o repositório, fazendo assim um repositório, seu repositório inteligente. Por que inteligente? Porque você consegue reutilizar a fonte que você fez aqui no seu repositório. Que no caso, esse método aqui de listagem que a gente está usando aqui nesse controller, a gente pode utilizar em diversos lugares. Não é necessário somente a gente utilizar ele aqui nessa controller. A gente pode utilizar ele no projeto todinho, entendeu? E você implementou ele uma vez só. No caso, você usando, vamos fazer só o primeiro teste, mas eu vou mostrar no caso utilizando ele com uma arquitetura, uma arquitetura, essa mesma arquitetura, mas utilizando ela com de uma outra forma, chamando o próprio contexto mesmo, né? No caso, com os métodos que a gente utilizando as propriedades que a gente setou como db7 aqui, certo? Eu vou executar esse projeto. Esse projeto é CodeFirst, né? Por que CodeFirst? Porque eu coloquei aqui, ó, create. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se existe a base. Se não existe, ele vai criar. Ele vai verificar se existem as tabelas, né, que a gente está mostrando para o contexto que a gente vai utilizar. Se não tiver, ele vai criar para a gente. Eu vou abrir aqui o nosso SQL. O SQL já tem alguns bancos de outras aulas também, mas o banco que a gente vai criar aqui é repositório aula. Note que não tem aqui, tem só um repositório inteligente, que foi um teste que eu fiz, mas não tem o nosso banco que chama repositório aula, que nós definimos ele aqui, ó. Aqui, certo? Então vamos lá, eu vou rodar a aplicação, vou colocar um breakpoint aqui, ó, para a gente conseguir visualizar isso acontecendo. E vou executar ela.
É claro, né? Não é editada essas videoaulas, então geralmente eu faço dessa forma para as pessoas que estão chegando agora sentir como é o ambiente de desenvolvimento, que acontecem erros, acontecem falhas, é claro, você vai ter que aprender, você aprende com seus erros, né? E isso é importante também para o crescimento profissional, certo? Saber lidar com essas coisas, com erros, né? Nem sempre tudo que a gente faz é aquela mil maravilha que funciona logo de primeira. Já tive que refaturar diversas fontes, meus mesmo, por motivo de fazer muito bem feito, porém não funcionar da forma que eu esperava, certo? Está executando aqui, está abrindo o site, opa, aí ó, já caiu aqui, vamos dar um F10 aqui, dar um outro F10, aqui ele vai adicionar os usuários, não tem segredo no for each, eu vou colocar um breakpoint aqui embaixo, que é onde ele vai adicionar esses caras lá, opa, certo? Pronto, já caiu aqui, agora ele vai adicionar no banco. Aqui que ele faz aquele esquema de verificar se existe o banco, opa, deu erro aqui, o que ele está falando? Ah, tá. Tá falando assim que tá sendo utilizado no database configure, tá certo. Tá falando que não foi configurado. Beleza, vou dar um stop aqui, só vou confirmar realmente se tá certo. Deixa eu ver. O banco de dados, catálogo, repositório, meu usuário, minha senha. Aqui tá certo, connection, deixa eu ver se também aqui tá certo. Na startup, aqui também está correto, né? Deixa eu só confirmar. Realmente acontece, né? Também de gerar erros, né? Na hora do desenvolvimento até no ambiente de trabalho. Database, deixa eu ver só se ele está. Tá. Database. Deixa eu ver se ele está certo aqui, se ele está indo para o mesmo lugar. Tá, beleza, está certo, não tem problemas aqui. Tá. O que eu vou fazer é um pouquinho diferente. Eu vou lá no nosso repositório, no nosso contexto aqui, e vou criar esse método aqui. Ó. Vocês podem até copiar depois da minha aplicação. O onConfigure, que ele verifica se você já configurou a conexão lá do startup. Se você não configurou, ele vai setar a configuração aqui. Deixa eu só mudar o banco. Por que eu estou deixando aqui? Por algum motivo ele está dando um erro aqui, falando que o contexto não foi configurado, apesar que a gente colocou lá. Como eu quero que o vídeo seja um pouco mais rápido, eu vou colocar ele dessa forma. Funciona das duas formas, não tem problema. É claro, você manter na string de conexão em um lugar só é mais fácil para manutenção, caso você queira criptografar futuramente. Vou executar o projeto. Vai cair no mesmo ponto, né? Esse é o objetivo. Já começou a executar aqui. Certo, caiu aqui. Vou dar um F10, vou dar um F5 para passar rápido. E aqui que tinha dado erro, certo? Vamos ver se agora vai. Basicamente, eu acho que agora ele deve estar criando o banco. Ó. Vou até dar um refresh aqui para ver se ele já criou. Se ele criou, é sucesso. Deixa eu ver. Ainda ele não criou. Deixa eu ver. Ainda ele não. Aqui, ó, já criou o banco. Deixa eu ver se ele criou com as duas tabelas. Ó, já criou tabela produto, tabela usuário. A tabela produto aqui, ó, ele já deve ter inserido valores nela. Então, vou dar um select aqui, ó, só para a gente confirmar se realmente ele já inseriu, né? Ó, já inseriu, certo? Agora eu vou fazer isso na mesma coisa na tabela de usuários. Não tem nada, certo? Então, F10. Agora vamos ver lá no banco. Vamos fazer o mesmo select na tabela de usuários. Já inseriu. E agora a listagem aqui, ó, o método de listagem que a gente fez. Trouxe os produtos que a gente inseriu. Opa, aqui ó, 29 produtos. E aqui também trouxe os 29 usuários que a gente inseriu. Certo? Basicamente é isso, você reutilizar o seu repositório
é de uma forma inteligente, uma forma que você consiga manipular esses métodos em qualquer lugar do seu projeto. Agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vou vir aqui, ó, vou adicionar um controlador. Vou adicionar controlador. Essa opção é a terceira, né? Controlador MVC. Vou adicionar aqui um modelo que eu quero, que vai ser usuários, certo? Vou adicionar um novo modelo aqui, somente para teste. Eu vou excluir ele depois. Adicionar e adicionar. Eu estou fazendo isso para o Scaffold ele criar o nosso controller e também já criar nossas views de usuário já. Eu quero mostrar também a outra forma utilizando direto do repositório. Eu acredito que muita gente que já acompanha o canal já conhece essa outra forma, mas é mostrar que você pode usar essas duas formas em conjunto, tanto para você usando um repositório e também você usando de uma forma separada, né? No caso, você utilizando direto do nosso contexto que a gente criou, que também pode ser feito dessa forma, não tem problema. Tá demorando um pouquinho. O Scaffold, geralmente, quando eu estou fazendo algumas videoaulas, ele não funciona. Mas, legal, funcionou, bacana. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no nosso DB Context e vou tirar essas opções, porque essas opções é somente para criar a base, não precisa mais delas, né? Deixa eu ver. E vou vir aqui na nossa home e também vou tirar esses métodos aqui que cria, né? Porque a gente também não precisa que crie mais nada, certo? Vou colocar aqui um breakpoint para a gente ver que ele vai estar buscando os dados do banco. Aqui na nossa usuário, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Vou vir aqui na data, vou deletar esse cara que ele criou, quem criou isso daqui foi o próprio Scaffold, né? Agora eu vou vir aqui, vou copiar o nosso contexto base, vou lá no nosso, aqui eu vou renomear, ó, contexto base, não contra o ponto. Pronto. E os métodos continuam os mesmos. Eu não vou mudar nenhum dos métodos. Vou deixar do mesmo jeito, tá? Só estou fazendo isso para a gente utilizar o nosso contexto que a gente criou, certo? Então, só para mostrar aqui, ó, que o nosso contexto, ó, tá vendo? Você pode usar dessa forma, ó. Você pode usar dessa forma para salvar o usuário. Você pode usar dessa forma aqui, ó, para salvar uma lista de usuários.addrange, certo? Ou também você pode utilizar em conjunto, certo? Você pode utilizar esse addrange, ou então você pode utilizar em conjunto dessa forma. Quer ver? Ó? Private video online, video online, aí repositório contra o ponto para adicionar a referência. Certo, e aqui vou fazer a mesma coisa aqui, vírgula, aqui eu vou criar aqui embaixo do mesmo jeito que eu criei lá do outro lado, só para mostrar que você pode fazer das duas formas, não tem problema. Caso você queira usar um método já que está implementado no repositório, para você não ficar replicando para outros lugares, caso você precise de uma lógica diferente para todos esses métodos, você não precisa fazer em todo o seu projeto, só faz no repositório. E aqui você vai fazer o seguinte, você vem aqui, dá cadê o ADD, deixa eu ver, Fista Default, deixa eu ver a lista de usuários, aqui ó, lista de usuários, você pode fazer assim também, ó, var lista, lista usuários, ponto, listar usuários. E a lista ela vai funcionar da mesma forma que vai funcionar essa lista aqui embaixo, certo? Eu vou só colocar essa lista aqui também dentro de uma variável,
Só para vocês notarem que ele está trazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, resumindo tudo, tanto você pode usar o repositório, quanto você pode usar os métodos direto do contexto, direto da propriedade que a gente setou lá no DB7, que foi aqui dentro, certo? Isso é bastante legal porque assim, seus métodos principais vão ficar, digamos, como é que eu posso falar? Vão ficar separados, né? Separados e de fácil utilização. E uma aplicação, uma arquitetura dessa é muito simples de uma grande equipe ou uma pequena equipe absorver essa arquitetura para implementar, certo? Eu vou vir aqui primeiro na view aqui da Shredded, ó, tá vendo aqui as views do usuário? Eu vim aqui na Shredded, eu vim aqui em Layout e vou incluir mais um aqui, ó. Vou tirar o home, não, vou deixar o home, vou colocar esse cara aqui e vou colocar aqui index e vou colocar aqui, pronto, certo? E vou executar o método para vocês verem que a gente pode utilizar os dois. Isso aqui seria o que? Um repositório inteligente, repositório de fácil utilização, uma arquitetura, né, no caso, de fácil utilização, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, tá. Ele vai dar esses erros aqui, que a gente tem que tirar o repositório que o próprio repositório, não, desculpa, as configurações que o próprio Scaffold ele criou, né? Na verdade, o Scaffold ele só deveria criar as telas e a gente criar o restante, mas a Microsoft gosta de ajudar bastante o usuário, o desenvolvedor, né? Então por isso que eles fazem isso, mas é de bom uso, né? Eu já usei bastante, não estou reclamando. Vamos lá, deixa eu ver, está executando aqui, ó. Aqui eu só vou demonstrar que ele ainda está trazendo os usuários. Opa. Ó, trouxe os usuários, os produtos, né? Trouxe os produtos. Aqui também trouxe os produtos e vai iniciar a tela. Deixa eu ver se o browser está aberto. Tá aqui, está aberto. Aqui é home, né? E vou nos usuários, ó. Aqui os usuários, trazendo do repositório, ele trouxe os 29 e trazendo do contexto, ele trouxe os... Trazendo do contexto, ele trouxe os 29, deixa eu ver. Eu não sei porque que ele trouxe desse jeito, mas acredito que ele deve ter trazido os 29. Então vamos lá. Ah, tá. É porque eu esqueci do await, por isso que ele não mostrou ali. Beleza. Mas, ó, ele trouxe todos os usuários que a gente precisava, que foi criado lá. Então, isso aqui é para demonstrar que dá para você utilizar das duas formas, certo? Tanto utilizar os métodos que estão no seu repositório e tanto utilizar os métodos que estão, quer dizer, no seu repositório e tanto utilizar os métodos que estão direto no seu contexto, certo? O objetivo dessa aula foi mostrar que você pode criar uma arquitetura sem ser DDD, mas uma arquitetura inteligente de fácil implementação e que todos consigam reutilizar alguns fontes, alguns códigos mais utilizados, algumas regras no caso, né? Aí é claro, você pode dividir essa regra conforme você em diversos repositórios, repositório produto, repositórios usuários, repositórios, pode mesclar, usá-los junto, aí é mais a conversa com o pessoal da sua equipe. Lembrando que eu vou deixar essa aplicação no GitHub e no link do vídeo dá para você, redireciona você para o GitHub para você baixar essa aplicação, certo? Agradeço a todos que acompanharam esse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, porque ajuda bastante para a gente fazer novos vídeos para o canal. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, que também ajuda a dar uma força legal para a gente continuar produzindo esses conteúdos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.